Pessoal, beleza? Hoje eu vou reagir ao Fábio Sabino sobre o apóstolo Paulo, né? E sobre suas mentiras, a farsa. Então, assim, é um dos vídeos mais importantes que eu vou reagir aqui, porque muitas coisas que eu falei foi baseada nesse conteúdo, né? E ele se baseia na própria Bíblia, então é bem interessante. Bora ver aqui. Esse João existirem vários Joões e ao mesmo tempo serem eles apóstolos? Poderiam. Por que poderiam? Porque o mesmo Paulo diz que existiam o quê? Vários apóstolos. E lembram os senhores que na igreja de Éfeso, se não fala a memória, eu acho que é Éfeso, 1:7, vamos lá pro livro do Apocalipse, deixa eu ver se é Éfeso mesmo, quer ver? Apocalipse, lá das 7 igrejas da Ásia Menor, deixa eu ver aqui para não ficar mais fácil, deixa eu ver aqui, Sardes, deixa eu botar, capítulo 2. Aí, 2:1. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que é no meio de 7 vestes de ouro, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, no período da Ásia, existiam várias pessoas que se denominavam de apóstolo. Então, quando eu falo que Justino dizendo que esse João, que ele conheceu que era um dos apóstolos, não necessariamente que foi o apóstolo escolhido por Jesus, mas pode ser um apóstolo delegado, alguém o delegou ser um apóstolo. Exemplo, Paulo foi apóstolo? Naquele tempo só era escolhido para ser apóstolo quem Jesus escolheu. Oi? Ele disse que sim. Mas ele não era apóstolo, não. Então eu vou chegar no sentido lato, não. Porque apóstolo verdadeiramente foram apenas 12 senhores. Esses que foram escolhidos, segundo a narrativa, por Jesus. No lugar de Judas entrou Matias, que foi escolhido pelos apóstolos, mas com algumas condições. Quais foram essas condições para os apóstolos para que alguém entrasse no lugar de Matias? Qual foram as regras? Alguém se lembra? Tinha que ter andado com Jesus. Vamos ver lá? Vamos lá para Atos. Atos dos Apóstolos. Vamos entender essa historicidade toda para nós entendermos essa mente aí de Justino. Deixa eu pegar aqui, senhores. Devia haver o batismo, devia haver a ressurreição. Vamos lá. É Atos capítulo 1, versículo 21. Atos. Percebe, pessoal, está se fazendo na Bíblia, não em outro livro. 1:21 diz assim. Vamos ver se Paulo foi apóstolo? Deixa eu pegar aqui, deixa eu subir mais aqui para mim. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco. Primeiro, para ser apóstolo no lugar de Judas, era necessário que tivesse convivido com os 12 apóstolos. Vamos entender isso? Vem a pergunta agora. Paulo conviveu com os 12 apóstolos? Não, de jeito nenhum. Não. Vamos lá. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, para ser apóstolo, tinha que estar com os 12, tinha que ter visto Jesus em seu ministério. Em carne. Paulo viu Jesus em seu ministério? Não é em teoria, não, é em carne. Não. Vamos ver se Paulo foi apóstolo. Defender. Todo mundo defende Paulo como apóstolo. Agora eu vou provar que Paulo não foi apóstolo. Tá? Vou continuar. No versículo 21. 22. Começando desde o batismo de João. Tá. Vamos lá. Batismo de Jesus por João. Paulo esteve no batismo de Jesus realizado por João? Não, de jeito nenhum. Tá. Pensei que sim, porque as pessoas, quando eu falo que Paulo foi apóstolo, os pessoal querem me crucificar, eu só quero entender a própria Bíblia do Senhor. Ele está dizendo, sou eu, é a Bíblia. É a Bíblia. Cara, a mentira vai sendo construída e usada pelo poder. Aí é complicado mesmo. Começando desde o batismo de João até ao dia que dentre nós foi subido em cima, ou seja, no céu. Viu Jesus subir. Paulo viu Jesus subir para o céu? Não. Não, né? Subir nem descer. Nem subir nem descer. Começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles, um só deles, se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram quantos? 2. Você acha que frete de loja Nossa, esses comerciais aqui... Desculpa aí, pessoal. Peraí. de solução de frete? Por que 2, senhores? Por que 2? Porque apenas essas 2 pessoas preencheram esses requisitos, senhores. Tinham mais de 120 pessoas ali. Não é isso? Vamos ver o texto? Vamos lá? Vamos lá, diz assim, ó. Atos, capítulo 1.
Sentou, não sei o que lá, batizou, aquele, não sei o tempo, estações, virtude, não sei o que lá, quando isso, das alturas, estando eles ainda no final do céu, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei lá. Então voltaram para Jerusalém, Atos 1:12, do monte chamado das Oliveiras, o qual está em Jerusalém à distância. Pronto, aqui tá muito rápido, pessoal. Só diminuir aqui de novo. Ficou muito rápido pra vocês, desculpa. Sentou, não sei o que lá, batizou, aquele, não sei o tempo, estações, virtude, não sei o que lá, quando isso, das alturas, estando eles ainda no final do céu, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então voltaram para Jerusalém, Atos 1:12, do monte chamado das Oliveiras, o qual está em Jerusalém à distância, o caminho de um... Aí quando os caras botam aqui, ó, escolheu Paulo e não Matias. Cara, mas assim, tudo que o Paulo, o que faz o Paulo não ser? Tudo que o Paulo escreveu vai contra o que foi antes da tradição. Jesus não quebrou a tradição. Ele não quebrou, ele veio da geração de Davi, né? Ele veio por Maria, não veio pelo pai. Mas veio no mesmo sangue, entendeu? Sábado. Agora o fato de dizer que vinha pelo pai naquela época, porque a sociedade é masculinista, né? Mas Deus honrou Maria. Entrando, subiu ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em orações e súplicas com mulheres. Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Naquele dia, levantando-se Pedro, humilhou 12 discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Estavam reunidos ali com eles. Versículo de número 15, estou. Disse, versículo 16, varões e irmãos, comece a cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. E foi o guia daquele que prendera Jesus. Tinha mais ou menos quantas pessoas ali com eles? 120. Mais ou menos 120. Então, dentre essas 120, apenas 2 pessoas, dentre 120, que preencheram esses requisitos, senhores. Então, Paulo não foi apóstolo, porque Paulo não preencheu esses requisitos. Mas Paulo se Exatamente. auto-intitulou de apóstolo. Por isso que eu digo, Paulo fala. Vou falar de novo, como já falei. Isso tá até pôde já. Ele fala, se vier um anjo seja anátema. Mas ele era anátema também, né, cara? Porque ele fala, eu tive uma experiência com Jesus. Ele fala isso, cara. Ele fala. Ele critica o profeta que, como eu já fiz o vídeo aí, veio... Tá até no livro de Daniel, cara, a profecia sobre o cara. Né? Ele cumpre os requisitos. Né? Que veio antes de Paulo. Né? Paulo veio antes de Mohammed. A profecia de Daniel veio antes de Paulo. E aí? Paulo se auto-intitulou de apóstolo. Na verdade, ele não foi. Ele auto-se-intitulou. Quem vai colocar esse título para Paulo é o escritor de Atos. É Lucas que vai fazer isso. Pois não, João Rinaldo? Tem algo bastante engraçado que numa das cartas dele, ele diz que Jesus passou 40 dias na terra e apareceu, parece, para 500 pessoas, né? Só que os fariseus não viram Jesus, né? Isso que é engraçado. Porque se eu fosse morrer e ressuscitar, a primeira pessoa que eu queria aparecer era para aqueles que não acreditavam em mim. Pelo menos eu penso assim, né? Entendeu? Então você vê que o escritor coloca Paulo como um heróico, e Paulo vai dizer assim ainda. E outra coisa, aparição, coisa assim, né? A gente tem que ver as estruturas, como é que é feito. Dizer que Jesus é Deus baseado nas estruturas antigas, como da tradição judaica, sendo homem Deus, é pecado. Assim como você dizer que Maria apareceu, muita gente viu, né? Tem foto, tem filmagem aí, é pecado também. Tem gente que diz que acha o Espírito Santo é pecado. Mas por que a situação de Mohammed não é pecado? Porque cumpriu os requisitos do que vinha antes. Não alterou, voltou para a ordem original. O meio termo, que é o cristianismo, foi o que alterou a ordem principal, que veio do começo. E os judeus falharam em quê? Porque os judeus não estão no poder até hoje, seguindo a lei. Porque eles falharam em não reconhecer Jesus como Messias. Então, assim, o judaísmo tem uma base forte, mas errou muito. O cristianismo dissipou daquilo. O Islã trouxe de volta, que era para ser de forma corrigida, né? Então, salvou tudo. Ainda em sua carta, que eu vou ler aqui, quer ver? Paulo se defendendo do seu apostolado. Vou provar aqui, Paulo defendendo do seu apostolado, os apóstolos não tinham ele como apóstolo. Vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 9. Ele diz assim, ó, 9:2. Se eu não sou apóstolo para os outros, se eu não sou apóstolo para os outros, 1 Coríntios 9, 1 Coríntios, capítulo 9:2. Quem são esses outros que Paulo está dizendo aí, senhores? Os apóstolos. Sim. Dentro do contexto, olha como ele começa assim, Paulo. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso?
Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Porque vós, igreja de Corinto, sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo, ele cria Exatamente, pessoal. É aí que tá o ponto. o seu apostolado. E ele cria em cima do que? Não, porque eu sou apóstolo, porque vocês são o selo do meu apostolado. Vocês são o meu selo, meu sinete, a minha marca. O meu apostolado são vocês. Ele se autenticula de apóstolo. Os apóstolos vai chamá-lo de irmão Paulo. O pombo correio Paulo. Efésios 4:11 diz assim, senhores. Paulo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, presta atenção. Esse ele que Paulo está dizendo aqui, em Efésios 4:11, esse pronome ele aqui, é Jesus que ele está colocando, viu? Tá? Aí Paulo diz assim. Inclusive os textos que foram achados mais recentes sobre a infância de Jesus são textos corânicos. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Então você tira daí também. Sim. Tá. Aí diz assim, Paulo, ó. E ele mesmo deu uns para. Jesus deu uns para apóstolos. B. Apóstolos, profetas. Preste bem atenção. Depois o pessoal fala que eu sou herege. Não tá. Moleque. C. Tu vê, né, mano? O cara se baseia só na Bíblia pra explicar. Ele sabe o hebraico todo. O cara é dizer assim, o cara é ateu, tal, eu entendo, mas é tipo assim, mano, é de admirar a inteligência dele. Apóstolos. Um cara desse daqui, se ele fosse falar mal do Islã, ele... Claro, ele ia ter que mentir muito, né, pra conseguir falar mal. Mas ele tem um poder argumentativo tão grande, cara, que talvez eu não conseguiria debater com um cara desse. Ele é muito inteligente. Mas ele tá pegando um tema que é mais fácil, né? Que é mais fácil de achar falhas, né? Que é o desenvolvimento do cristianismo e claro, eu não tô dizendo Jesus, tô falando cristianismo, é diferente. E porque foi as pessoas ao redor dele que desenvolveram isso, não ele. E assim, cara, é muito fácil pegar os caras na mentira, mano, é muito fácil. Profetas, evangelistas, D. Pastores e doutores. Vou fazer a pergunta para vocês agora. Onde está o registro? Um registro que Jesus denominou pessoas para profetas. Onde está escrito isso? Em lugar algum. Mas Paulo está dizendo que ele é Jesus. Ele é Jesus. Que Jesus deu uns para apóstolos, profetas. Onde que Jesus deu uns para evangelistas? Em lugar nenhum também. Onde Jesus deu uns para pastores? Em lugar nenhum também. Onde Jesus deu uns para doutores? Também em lugar nenhum. Só que Paulo está dizendo a palavra sagrada, inerrante, inspirada, infalível. Paulo está dizendo em Efésios 4:11 foi Jesus que deu tudo isso. Mas onde está escrito isso tudo aí que Jesus deu? Em lugar nenhum, ele tirou da cabeça dele. E isso Paulo está dizendo com a igreja mesmo? Com a igreja que Paulo ensinou isso tudo aqui? Éfeso. Éfeso. E aonde é que as pessoas estavam auto se denominando de apóstolos e não eram? Éfeso. Em Éfeso. Em Éfeso, senhores, lá no Apocalipse 2:1. Paulo criou isso aqui na igreja de Éfeso. Olha o inferno que virou. Isso aqui foi ensino de Paulo, senhores. Quando chegar Apocalipse capítulo 2, lá em Éfeso, as pessoas que diziam ser apóstolos e tu viste que não. Para tu ver, mano, o próprio compilado do livro contradiz o próprio livro. Não era, mas quem foi Contradiz o cara que mais escreveu sobre. que inventou isso? Paulo. Aí, ó, Paulo da Bíblia. Mas sobre assim, né, o que teve a influência mais forte. Não sei se foi o que escreveu mais páginas, mas o que teve a influência mais forte culturalmente. Olha o homem inspirado pelo Espírito Santo aí. Olha o Paulinho aí. Criando confusão de nomenclatura Ele diz que é inspirado pelo Espírito Santo, mas se viu um anjo é anátema. Tá vendo como é? da igreja de Éfeso. Aí você chega em Apocalipse capítulo 2, que é justamente a igreja de Éfeso, e essa bagunça toda aqui, ó. Pessoas que se diziam ser apóstolos. Mas quem ensinou isso aí? Quem falou para o sistema na porta? Quem ensinou? Foi Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele que falou que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, No dos outros é refresco, ele pode, os outros não, né? evangelistas, pastores e doutores. Mentira! Paulo, um baita de um mentiroso. Picareta Paulo, senhores. Aí, ó, o Paulo da Bíblia. E ele nem apóstolo era. É? Tá vendo aí? Um homem que ensinava várias mentiras. Arrebatamento. Quem ensinou arrebatamento, até a palavra arrebatamento, é Paulo. Não tinha antes e não tinha depois. Foi ele. Corpo glorificado? É Paulo. Títulos? É Paulo. Imagine criar um aplicativo. Cara, assim, é fantástico. O cara mais mentiroso é o que pegou mais fama, velho. Uma plataforma
Gente. Por isso que eu falo, estudar teologia é isso aqui, ó. Aprender a verdade, não é colocar máscara, não. Prova ele pra mim agora aí, que Jesus deu. Uns para, pastor, não é pegar, passei minhas ovelhas. Então, professora, aí, ó, prova. É uns, não é é uns. Uns para apóstolo, uns para, né? Um apóstolo, não é um profeta, não é um evangelista. São pessoas. Aí você chega e não encontra nada disso. É lógico, gente. Paulo tem que criar essas mentiras. Para ele poder sobressair em cima de cada igreja. Só que ele, criando essas mentiras, o que aconteceu? As pessoas que davam crédito à pessoa dele. Como é que eu vou confiar num cara que perseguia os próprios cristãos, cara? Provavelmente ele viu que estava crescendo, ele quis tirar uma casquinha. Era um discípulo dele, então essas pessoas auto se promoveram. Hoje em dia tem isso, cara. Não ia ter naquela época de um cara que passava a espada no povo. Tu é doido, é? Vinham com vários títulos. Isso como aconteceu na igreja de Éfeso, o qual Paulo ensinou. O próprio povo que ele disse fazer parte depois, né? Isso. Não viu Jesus e meteu esse louco aí. Cara, é deprimente demais, velho. Deprimente demais, você é louco. Logo então, se algumas pessoas indagassem Paulo a respeito de outras pessoas, ele podia dizer, não, Paulo ensinou que Jesus deu. Então dá a entender que parece que na região de Éfeso existiam pessoas exercendo essas funcionalidades e títulos e nomenclaturas. Isso nós chegamos no livro do Apocalipse, capítulo 2. Isso é um Paulo da Bíblia, viu? Isso é um inspirado por Deus, que escreveu as cartas. A palavra inerrante aí, ó. A mentira que ele cria aí, ó. A mentira que ele cria aí, ó. Aí. Depois eu sou herege, né? Eu sou sabendo que é o herege. Eu que sou herege, né? Eu não, Paulo aí, ó. Continua, marido. Exatamente, pessoal. Então, assim, é muito triste quando a gente vê que a história da humanidade se baseia em muita mentira. É muito triste, mas tá aí, né? A gente tá na nossa missão aqui. A gente é um martírio em vida. A internet, o pessoal ameaça muito muçulmano. E não o contrário, né? Então, eu mesmo já sofri ameaças. Estou aqui trazendo a verdade porque tem um peso. Talvez até gente conhecida veja isso, não goste, mas eu não posso mentir para vocês, pessoal. A verdade é dura, né? No fim, o Islã é a verdade. Então, se não gostou, cara, tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Tá igual o Racionais. Mas não reclama não. Reclama não. Se reclamar, você tá pecando mais ainda. Se inscreve.